Muito boa tarde a todos e a todas, hoje especialmente o seu Dia da Mulher, e é com muita satisfação que vejo a sala cheia. Antes de mais, queria agradecer, vamos dar início, e com a autorização do meu jornal, podemos dar início. E antes de mais, queria agradecer a todos e a todas estarem aqui presentes. Mas antes, aqui, fazer uma pequena introdução e bem-vindo à Academia da Força Aérea. O jornal Rafael Martins, o jornal Bispo, que está hoje aqui uma pequena palestra sobre o tema que vamos abordar hoje. O jornal Guerra Bosch, presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, com muito gosto que quando me contactou para fazermos este evento aqui na Academia, e também à semelhança que foi já feito na Escola Naval e vai ser feito na Academia Militar, sobre o tema que penso que é importante estarmos a abordar o tema passados estes anos. E foi com muito gosto que a Academia abraçou também este projeto que tem em mãos, que não é fácil, mas que nós tentaremos hoje, principalmente, dar todo o contributo para que seja um sucesso todas estas visões, como lhes chamou, para depois culminar no tal colóquio que nós todos esperamos com expectativa. Esse é o primeiro ponto, portanto, é dar as boas-vindas e agradecer ao jornal Guerra Bosch por nos ter convidado a participar neste evento. O segundo ponto que eu gostava de mencionar é a importância do tema, portanto, a importância do tema de nós abordarmos, falarmos e tocarmos no assunto. Na nossa geração, ainda vivemos bem de perto, alguns na primeira pessoa, o tema. Depois, as novas gerações que estão aqui hoje sentadas, muito provavelmente se só abordaram o tema, só tiveram contato com o tema por terceiros, ou mesmo por literatura, por filmes, e hoje vamos tentar tocar novamente no tema. Temos cá uma boa representatividade do Corpo de Alunos, o curso básico de comando também está cá hoje presente, algum pessoal do corpo docente da Academia, e não podia também deixar de saudar toda a gente que nós temos a assistir em streaming, todos e todas que estão a assistir em streaming, com muito gosto, que também fazem parte deste evento. Sem mais, passava a palavra ao meu jornal para fazer uma introdução mais afincada, digamos, do tema. Muito obrigado, meu jornal. Agradeço à Força Aérea, agradeço à Academia da Força Aérea o facto de ter disponibilizado essas instalações e, sobretudo, de ter aqui os seus alunos no sentido de ouvir, aprender com quem viveu, neste caso, em concreto, uma experiência de guerra. Uma guerra que é nossa. Meu general, em nome da Comissão Portuguesa de História Militar, agradeço essa amabilidade e a rápida resposta afirmativa. Para nós é um gosto enorme vir ao encontro. A Comissão Portuguesa de História Militar, para divulgação de História Militar e para representar o país nas comissões internacionais de História Militar, ou na Comissão, é preciso ir ao encontro, sobretudo, de um público mais jovem e sair da trincheira que nós falávamos há pouco. Sou General Bispo, o Sr. General Jus Bispo é membro do Conselho Científico da Comissão Portuguesa de História Militar, conhece bem a casa e também aceitou o nosso desafio. O nosso já vão perceber porquê. E, portanto, é um legado pessoal importante para a Força Aérea, para a Comissão Portuguesa de História Militar e também, obviamente, para a História Militar e Oral. Isto vai ser colocado no YouTube da Comissão Portuguesa de História Militar para consulta pública e, portanto, depois integrado no novo site da Comissão que está em construção a nível do Ministério da Defesa Nacional. Muito obrigado, meu general.
O Coronel Aniceto Afonso é o coordenador. Muito obrigado por estar presente, porque está presente no planeamento, porque é o coordenador da atividade, juntamente com o mestre João Tavares. São um ciclo das visões, é um ciclo que pretendemos que sejam 25 visões na altura das comemorações do 25 de Abril, e 25 visões da guerra, do tempo da guerra e da descolonização, ou das independências, o período de 61 a 75. E a escolha vai, obviamente, com militares, civis, que ou viveram, que é o caso do General Bispo, ou que convivem cientificamente com este tema há muito tempo, que é o caso do professor António José Telo, como vocês já conhecem. Desde o Pesará Correia, que foi o primeiro, ao General Cito Rodrigues, presidente da Liga dos Combatentes, hoje é o General Jesus Bispo. Portanto, hoje é a nona sessão. Muito obrigado, meu coronel, que tem obra escrita, aliás, está aí também alguma dessa obra, aí à frente, tem obra publicada e que é uma referência nacional. Muito obrigado pela sua colaboração permanente com a Comissão Portuguesa de História Militar. O nosso coronel Borges da Fonseca, que ainda ontem teve a moderar o Instituto da Defesa Nacional, acumula as funções de secretário-geral com assessor de estudos no Instituto da Defesa Nacional, e ontem teve o chefe de Estado-Maior da Força Aérea lá, no Instituto. Hoje vai fazer a moderação e vão perceber porquê. Muito obrigado mais uma vez, mas aqui é uma situação diferente. Portanto, a metodologia é, não há questões para o público, o que é ótimo para os cadetes, não têm que fazer perguntas, só têm que escutar, mas quem quiser de vós, o Sr. General está, obviamente, aberto a, tal como nas sessões anteriores, tem a ver com a nossa metodologia, depois podem vir ter connosco, e neste caso com o Sr. General, e fazer-lhe as perguntas em privado. E por último, dirijo-me a todos, na pessoa do Sr. General Rafael Martins. Muito obrigado pela presença, meu General. Isto também é cultura, certamente, e de que maneira, e não é só cultura, obviamente, de guerra aérea, como vamos ouvir muito, é a história militar de Portugal, vivida até na primeira pessoa, independentemente das opiniões que o Sr. General vai dar. E gostava também de referir que estes livros que se encontram aqui à frente, não há almoços grátis, não é? Mas é com muito gosto que a Comissão oferece à Biblioteca da Academia da Força Aérea todas estas obras que aqui estão à frente. São obras que nós apoiamos, algumas têm a ver exatamente com a área de estudo até daqui da Academia da Força Aérea, outras não, é a história militar, mas é com muito gosto que oferecemos todas estas obras à Biblioteca da Academia da Força Aérea. E sem mais delongas, também dirijo uma palavra especial a quem nos está a ver do outro lado e passo a palavra então ao Coronel Carlos Borges da Fonseca, que vai fazer a apresentação do orador, por tradição é assim que nós temos feito. Muito obrigado. Muito obrigado, meu General. Muito obrigado, meu General. Renovo os votos de boas tardes a todas e a todos. E passo a apresentar uma resumidíssima síntese curricular do nosso Tenente-General Piloto Aviador António de Jesus Bispo, que fez o curso de Aeronáutica da Academia Militar entre 1957 e 1960, foi piloto operacional em F-86F, fez um destacamento na Guiné em 1963, depois outra comissão de serviço na Guiné 1964 a 1966, foi comandante de esquadra, fez o curso geral de guerra aérea, fez nova comissão de serviço na Guiné entre 1970 e 1971, esfriou a terceira repartição do Estado-Maior da Força Aérea, foi professor do curso de Aeronáutica da Academia Militar, foi comandante do Grupo Operacional da Base Aérea número 6, foi segundo comandante da Base Aérea número 6 e comandante da Base Aérea número 6 entre 1977 e 1979. Chefiou a terceira repartição do Estado-Maior da Força Aérea de 79 a 1983 e frequentou o curso superior de guerra aérea. Foi adjunto do chefe de Estado-Maior da Força Aérea para as operações e planeamento, foi diretor do Instituto de Altos Estudos da Força Aérea,
e passou à situação de reserva em 1 de outubro de 1990. Depois da sua passagem à situação de reserva, foi coordenador do projeto de investigação CIMDEF, Simulação em Defesa, no Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, o INETI. Também merecem relevo as suas funções como vice-presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa e também como vice-presidente da Assembleia Geral da Revista Militar. O nosso jornal é autor de vários livros e artigos em revistas na área da defesa. Meu general, a palavra é sua. General, obrigado. Sr. General Rafael Martins, Sr. General Comandante da Academia da Força Aérea, Sr. General Vieira Borges, Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, Sr. Coronel Aniceto Afonso, Sr. Coronel Borges da Fonseca, senhores oficiais, senhores professores, cadetes, alunos. Julgo que me estão a ouvir bem, eu com a idade vou perdendo um pouco a intensidade Ok? Para avançar este, não é? Ok. Portanto, eu agradeço o convite que me foi dirigido pelo Sr. General Vieira Borges, Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, e agradeço ao Sr. General Comandante da Academia da Força Aérea por ter acolhido este evento. E compete-me a mim, naturalmente, fazer uma exposição que ajude ou reforce a compreensão daquilo que foi o esforço que a Força Aérea despendeu durante a guerra de 1961 a 1975 e a forma como, do meu ponto de vista, brilhantemente cumpriu a sua missão. Irei apresentar em números a guerra como decorreu em termos globais, nos 3 teatros de operações. Não irei referir as tropas paraquedistas, que na altura pertenciam à Força Aérea e que hoje não pertencem, porque existe muito material bibliográfico disponível, existe um livro sobre a história das tropas paraquedistas e, portanto, eu também não terei o conhecimento suficiente e detalhado daquilo que foi o comportamento dessas tropas na África portuguesa. Apenas posso dizer que, depois dos acontecimentos em março de 1961 em Angola, as forças paraquedistas estiveram, isto ocorreu no dia 15 de março, e 40 horas depois estavam a aterrar em Luanda. E 2 dias depois estavam a entrar em operações em Carmona. Isto dá, digamos, uma ideia do estado de prontidão destas forças. As tropas paraquedistas tiveram um batalhão na Guiné, um batalhão em Angola e 2 batalhões em Moçambique. E sobre tropas paraquedistas eu fico por aqui, é o suficiente. Quanto aos acontecimentos que ocorreram e quando começaram a surgir ou a se ouvir as trombetas da guerra, em 1955, por aí, a Força Aérea começou a preparar-se. Preparou-se antecipadamente para a guerra. Estas foram as áreas em que, recordo que a Força Aérea criou-se como ramo independente em 52, e estas áreas que eu aqui menciono
foram as áreas relativas à preparação para a guerra. A reestruturação, a diretiva do secretário, vamos ver em pormenor o que é que isso consistiu, o exercício IMBA, a atribuição de meios aéreos e o guarnecimento das unidades. Estas foram as áreas preparatórias e prévias que a Força Aérea cuidou em antecipação aos acontecimentos que depois vieram a ter lugar. Quanto à reestruturação, portanto, a Força Aérea em 56 ainda estava ela própria em reestruturação, mas quanto a este aspecto foram criadas 3 regiões aéreas. A primeira região aérea, que englobava o continente, a zona dos Açores e a zona de Cabo Verde e Guiné, portanto a primeira região aérea bastante extensa, e até a Guiné. A segunda região aérea, que englobava Angola e São Tomé, e a terceira região aérea, que compreendia a jurisdição do espaço aéreo em Moçambique, na Índia, em Macau e em Timor. Em cada uma destas regiões, nestas regiões da África, foram constituídas unidades base com uma determinada hierarquia. Base aérea, foram constituídas 2 bases aéreas, uma em Angola e outra em Moçambique, e vários aeródromos base, que estavam, digamos, numa hierarquia inferior, e abaixo dos aeródromos base estavam os aeródromos de manobra, e abaixo deste os aeródromos de recurso, e abaixo destes ainda os aeródromos de trânsito. Portanto, havia esta classificação que tinha, de facto, expressão prática no terreno. Em 1957, o subsecretário de Estado da Aeronáutica faz uma diretiva que, entre outras coisas, determina a construção das infraestruturas. Em 1957. A construção das infraestruturas, foram construídas 15 pistas em Angola, 14 pistas em Moçambique, 5 pistas na Guiné, apenas uma asfaltada, enfim, tinha à volta de 5.000 pés, a pista do Sal e de São Tomé, que já existiam. Outra ação preparatória foi aquilo que foi designado como o exercício IMBA. O exercício IMBA consistiu numa formação de muitos aviões, 6 PV-2, 6 Skymasters, 2 47, que foram até Angola em formação, levando uma companhia de tropas paraquedistas que, quando chegaram a Luanda, fizeram uma demonstração, não só em Luanda, mas em vários pontos de Angola, uma demonstração de saltos de paraquedas, uma demonstração de tiro aéreo, sobrevoo de várias regiões e de várias localidades. Isto teve um efeito psicológico, e era essa a finalidade, teve um efeito psicológico muito importante. Nessa missão, naturalmente, que foram testadas as rotas e foram testados os pontos de apoio e como é que no futuro se poderia, digamos, utilizar estas rotas. A situação em Angola em 1961. Em 1961 havia a base aérea número 9, em Luanda, e essa base tinha um destacamento em Cabinda. Foram constituídos 2 aeródromos base. Um aeródromo base no Negage e outro aeródromo base naquilo que chamava a localidade de Henrique Carvalho. Na dependência do AB3 existiam 3 AMs. No Toto, em Maquela do Zombo, em 2, a Maquela do Zombo e o Toto. E Malange, 3. Portanto, em relação ao AB4, que era em Henrique Carvalho, existiam 4 AMs. Ou seja, todo este dispositivo foi concebido
em 1960, 57, 59, 60, foi concebido e verifica-se por este quadro, por este mapa, que este dispositivo estava centrado principalmente no norte de Angola. Norte de Angola, porque era suposto ser o sítio ou a direção ou a área de onde poderia surgir a ameaça mais forte. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu em 15 de março de 1961. A pista do Negage, em fevereiro de 61, ainda estava em construção, mas deu para nela aterrar um Auster e aterrar um NOR, ou aterrar vários NORs, e foi a partir do Negage que se fez uma ponte aérea extraordinária que entre o Negage e Luanda para transportar aquelas pessoas que tinham sobrevivido ao ataque de 15 de março de 1961. Foi uma ponte aérea com bastante volume, cerca de 3.500 pessoas que foram transferidas. Os meios aéreos que existiam em 1961 eram essencialmente meios aéreos de transporte. Não havia uma capacidade uma grande capacidade de tiro. Eram PV-2, que eram aviões de patrulhamento marítimo, que foram adaptados para transporte de pessoal, evacuação sanitária, apoio de fogo e outras mais missões. 7 NORs, aqui há uma colaboração da Força Aérea Francesa que estava destacada, tinha destacamentos no Congo, e que apoiou muito a Força Aérea Portuguesa nestes momentos iniciais. 4 DO-27, 4 Broussards, um avião francês, que infelizmente teve, digamos, uma vida muito traumática na Força Aérea Portuguesa, Austers e alguns T-6. Ainda em 1961, em agosto de 1961, os F-84G que estavam na OTA são abatidos e são, digamos assim, transportados para Angola. Digamos, adicionado mais alguns T-6, Alouette 2. O Alouette 2 teve pouca expressão operacional em Angola. Foram mais NORs e um C-54. Este C-54, o avião Skymaster, como todos sabem, foi destacado para Angola com a finalidade de ser usado para o lançamento de tropas paraquedistas. Foi utilizado apenas uma vez. Para além destes meios, foram destacados também P2V5, avião de patrulhamento marítimo, que estava baseado no Montijo e que foi destacado para Luanda para fazer o patrulhamento marítimo no mar, evidente, na região de Luanda, ou de Angola, perdão. O período que vai de 1960 e nos finais de dezembro de 1960, as Austers que estavam em Luanda são transferidas para Carmona, ainda não vão para Negage, porque o Negage ainda não os podia receber, são transferidas para Carmona, uma pista mais ou menos improvisada, o avião também aterrava em qualquer lado, e desempenharam um papel extraordinário, estas 4 aeronaves, desempenharam um papel extraordinário durante a sublevação chamada na Baixa do Cassange. Estas Austers faziam reconhecimento, lançavam granadas, apoiavam, digamos, as forças terrestres de uma forma perfeitamente particular. Portanto, esta época, entre 1960 e
em outubro de 1961, é a chamada época heroica. Época heroica porque os meios aéreos excederam todas as expectativas que deviam ser pensadas para a utilização dos meios aéreos. Houve um autêntico improviso e houve, digamos, ações de grande audácia. Por exemplo, Mucava estava cercada, as pessoas que estavam dentro refugiaram-se dentro da igreja, as pessoas que sobreviveram, e houve um aviador que aterrou com um DO-27, aterrou na estrada, ia dar, digamos, à capela, à igreja, carregado de munições e de mantimentos. O próprio piloto, mais um mecânico que ia a bordo, atiraram com aquele material todo digamos, para a região livre que ali estava e voltaram a descolar quando a povoação estava completamente cercada. Portanto, são, digamos, ações deste género que depois não se voltam, digamos assim, a repetir desta forma, porque a guerra foi-se consolidando, foram estabelecendo procedimentos mais ou menos rígidos e voltou-se, digamos assim, um procedimento de rotina. Em Angola, a primeira prioridade inicial, ou se quiserem, o primeiro centro de gravidade da guerra decorreu no norte, até 67, 68. A partir de 68, a guerra voltou-se para leste porque houve, digamos assim, uma dificuldade dos guerrilheiros de utilizarem o Congo e, portanto, deram a volta e entraram por lado leste, forçaram, portanto, a guerra a deslocar-se para leste, se assim é permitido dizer. E aí, até em 68, tem um papel extraordinário o Aeródromo Base número 4, que já lá estava. O Aeródromo Base número 4 e principalmente o AM do Luso, que passou a ser, digamos, o centro operacional dos meios aéreos na Zona Leste. Ora, os meios aéreos vão sendo dotados a todas as unidades, como eu já disse, a 84, mais NORS, mais T6, e em 1970 antes disso entrou um meio que foi fundamental e foi de uma importância extraordinária nesta guerra, que é o Alouette 3. O Alouette 3 entrou em 1963 ao serviço da Força Aérea. Foi destacado para Angola e depois mais tarde foi destacado para Moçambique. E em 1970 um outro meio também com uma grande importância na guerra foi o helicóptero SA-330 Puma. No caso da Guiné, eu vou depois descrever mais em pormenor as operações na Guiné. A Guiné tinha apenas um AB, o AB2. Reparem nesta sequência. O AB1 era em Lisboa, o AB2 era na Guiné, o AB3 era no Negage, etc, etc, etc. Isto quer dizer o seguinte, quer dizer que a Força Aérea estabeleceu-se em África de uma forma definitiva. Não foi, digamos assim, uma força expedicionária. Portanto, não poderia também ser dessa forma. E os militares e civis que fizeram serviço nessa zona iam nomeados a título individual e de acordo com a especialidade, como acontecia na metrópole. No caso de Moçambique, também há um determinado dispositivo que é estudado previamente.
E esse dispositivo está neste mapa e reparem, digamos, a mesma orientação. A parte do norte que era da suposta ameaça está muito mais guarnecida do que a parte sul. Lourenço Marques, que era a capital, efetivamente não tinha meios, durante algum tempo não tinha meios, era a sede da região aérea e, evidentemente, nos primeiros meses de guerra chegou-se à conclusão que não podia ser, porque ele estava demasiado afastado da guerra. E então o comando aéreo de Moçambique passou para Nampula, muito mais para o norte. Portanto, temos este dispositivo que tem uma única base aérea, que é a base aérea da Beira, e que era uma base de retaguarda, portanto, pouco desconhecida um pouco guarnecida em meios aéreos, uma base de retaguarda, e tínhamos os 3 aeródromos de base a meio do território e que serviam, digamos assim, de tampão, que era o aeródromo de base número 5 em Nacala, depois tínhamos ao centro o Nova Freixo, o aeródromo de base número 6 Nova Freixo, e depois tínhamos junto ao que hoje é o Zimbábue, tínhamos Tete. E cada um destes 3 aeródromos de base tinham vários aeródromos de manobra. Aqui houve neste dispositivo, com vários aeródromos de manobra e vários aeródromos de recurso, é interessante verificar que há aqui um aeródromo de recurso que é o Tenente Valadim, que passa a ser um aeródromo com muito interesse operacional porque está muito junto da fronteira. Nacala era suposto ser um centro operacional muito importante, mas transferiu a sua importância operacional para um aeródromo de manobra em Moeda. Portanto, não vou amassar com a descrição destes aeródromos de manobra, mas o território moçambicano, assim como a norte do território de Angolano, estava devidamente preenchido com a infraestrutura aérea. Este quadro que é elegível, mas aqui estão as 14 bases, unidades base, entre bases aéreas e aeródromos base, e na parte de cima está, digamos, o estado de construção. Este mapa é de 1962, portanto, o estado de construção de cada uma das áreas de cada aeródromo, desde a pista até o hangar, até o comando, etc, etc, etc. O que interessa aqui é que destes 14 aeródromos, todos eles estão em execução, todos eles estão, digamos, e alguns deles já estão prontos. Algumas, digamos, infraestruturas estão prontas, outras estão, digamos assim, em fase de acabamento. Em relação aos meios aéreos de Moçambique, portanto, Moçambique, a guerra começou mais tarde. Portanto, nós temos a guerra em Angola em 61, temos a guerra na Guiné em 63, embora já vinha do anterior alguma preparação do inimigo, e tivemos a guerra mais tarde em Moçambique, o que facilitou, de certa forma, facilitou a prontidão operacional dos meios. Houve, digamos, uma evolução temporal. Por exemplo, em 1963, só a base da Beira e Nacala tinham meios aéreos, e a estrutura dos meios aéreos era praticamente a mesma em todo o território, em todo o ultramar. Aviões de transporte médio, para fazer o transporte dentro do teatro, aviões de ataque, e os aviões de ataque inicialmente eram só o T6, que era um avião de instrução básica e que foi transformado num avião de combate e de apoio aéreo próximo. Há o DO-27, um avião muito importante nesta guerra, o Alouette 3, que já disse a sua importância,
E veja-se aqui que, no caso, em 1963, só a Beira e Nacala têm meios aéreos. Em 1965, o AB-8, que é Lourenço Marques, é dotado de aviões de transporte. Fazia algum sentido, porque, digamos, a capital era onde chegavam, digamos assim, as pessoas da metrópole, e, portanto, fazia algum sentido só ter meios de transporte, e estava muitíssimo longe da guerra. Aqui há uma característica importante em Moçambique. Em Moçambique, a capital e mesmo a Beira e etc. estavam muito afastadas da guerra. E as pessoas não tinham muita consciência de que existia guerra no território, o que causou algumas, digamos, clivagens entre o meio civil e o meio militar. Em 68 chegam os Fiats, chega uma esquadrilha de Fiats a Nacala, e chegam mais T6, DOs e Austers, o AB6 Nova Freixo, no centro de Moçambique. 1970 chega uma nova esquadra de Fiat, com 8 aviões cada um, portanto são 16 aviões no total que estão em Moçambique. Este quadro, enfim, é uma série de números quanto aos aviões que estavam destacados. Eu chamo a atenção, em relação à terceira região aérea, a este dado. Em 1970 existiam 102 pilotos. Da Guiné nunca existiram, a média nunca ultrapassou os 50. Em Angola também existiam, não chegava a 100. Mas em 74, os pilotos em Moçambique duplicaram. Passaram a existir 202 pilotos, o que é, digamos, de certa forma, importante. Em termos de esforço global, nós usamos o indicador da hora de voo para expressar, digamos assim, a realização de atividades, a exploração operacional, digamos assim, da Força Aérea. Fazia-se a partir de 72, a Força Aérea fazia quase 100 mil horas de voo. 30 mil horas em cada região aérea. Em 1973, curiosamente, estes números descem um pouco, mas aumentam brutalmente em Moçambique. Portanto, já vimos, os pilotos aumentaram, há uma intensificação do esforço em Moçambique. E em 1974, naturalmente, os valores baixaram. Por bases, entre 72 e 73, verifica-se a mesma coisa, que é evidente, não é? É que a base aérea 9, Angola, faz menos horas, a base aérea 12, que era a unidade que fazia mais horas de voo no conjunto da Força Aérea, baixou, naturalmente. O AB4 também baixou, em 1973, mas em Moçambique o AB7 em Moçambique aumentou bastante. O AB3 em Negage, que já vinha numa tendência, as operações no norte diminuíram bastante, mas no norte continua a haver um tipo de operação que era a interseção das infiltrações logísticas do inimigo, digamos assim. Foi uma operação com paraquedistas e helicópteros que teve resultados muito interessantes. Ora bom, portanto, esta é uma descrição muito com números, uma descrição muito genérica das operações aéreas nos três teatros. Passamos então agora a uma avaliação ou uma descrição mais qualitativa
do que é que se passou na Guiné. A guerra na Guiné começou em 63. Em 63, o inimigo teve a sua primeira expressão armada com o ataque a um quartel em que morreu um soldado português. Essa foi a primeira ação das forças inimigas. Nos anos anteriores, portanto, o movimento de libertação, chamado assim, começou em 1959, 58, 59, e teve uma atividade inicial que era de subversão ou de sublevação das populações. Também cortou algumas vias no sentido de limitar os movimentos rodoviários, e há uma expressão que é, digamos assim, sem significado em Varela, no norte da Guiné, em que destruíram os hotéis e as instalações que lá existiam e que eram exploradas por turistas, especialmente turistas vindos do Senegal, turistas franceses, porque no Senegal havia muita população francesa. No que respeita à Força Aérea, a primeira ação, digamos, a primeira ação de reação a uma possível guerra ocorreu em agosto de 61, com a deslocação de 8 F-86 que voaram da metrópole, de Montijo, para a Guiné, utilizando os pontos intermédios do Gando, nas Canárias, nas Ilhas Canárias, e o Sal no arquipélago de Cabo Verde. Foi uma operação com algum risco, ou muito risco técnico, porque praticamente em cada um dos troços não existiam alternantes. Portanto, se alguém tivesse algum problema, enfim, ficava a navegar no mar até que chegasse alguma ajuda. Portanto, tinha algum risco. Portanto, a intenção desta força era exatamente para manter presença, garantir a soberania e dissuadir eventuais ataques que pudessem surgir, ou ações de insubordinação, etc. Nessa altura existia o rumor de que os países vizinhos, a Guiné-Conakry, principalmente a Guiné-Conakry, porque o Senegal não foi muito hostil em relação às autoridades portuguesas, mas havia o rumor de que a Guiné-Conakry queria ocupar a Guiné portuguesa. E, portanto, também uma finalidade dos F-86 era justamente criar uma dissuasão credível, e que na realidade era credível. A estratégia aérea para este, digamos assim, destacamento, e depois de seguir toda a estratégia aérea que foi desenvolvida para a Guiné, era evitar que as populações se passassem para o outro lado. Aqui, digamos, a parte principal nestas operações são as populações, evitar criar condições para que as populações não passassem para o lado do inimigo, principalmente através da presença, dissuadir, digamos, de tomar qualquer ação, o apoio logístico, principalmente o apoio logístico. E criar instabilidade entre daquelas populações que já tinham transitado para o outro lado, para o lado do inimigo. Dissuadir e combater eventuais inimigos e apoiar as forças de superfície. Portanto, quando os aviadores chegam à Guiné, é um ambiente completamente estranho. E, portanto, a sua primeira preocupação, o seu primeiro objetivo é, digamos assim, criar a consciência
a consciência do teatro de operações, em termos geográficos, em termos de demografia, em termos de atividade das próprias populações. Portanto, conhecer o ambiente onde iriam operar e explorar ao máximo a capacidade dos meios. Portanto, o treino continuava a ser desenvolvido, mesmo em clima de guerra. A partir de 63, portanto, o esforço foi aumentando, e para se ter uma ideia, diga-se que em 69, isto vai sendo progressivo, realizaram-se mais de 17 mil horas de voo, em 1969. Dessas 17 mil horas de voo, 36% foram de transporte, 28% de evacuação sanitária, 13% de comando de posto de controle, 11% de ataque e 11% de reconhecimento. Portanto, o transporte, as ações de transporte eram, naturalmente, em benefício tanto dos militares como dos civis. Para se ter uma compreensão do que era esta guerra na Guiné, devemos ter em atenção do lado da percepção sobre o inimigo, os santuários inimigos, chamados assim, santuários inimigos, o seu dispositivo e a forma de atuação, e as infiltrações, as infiltrantes logísticas. Isto era o que, digamos, é sobre esses pontos que qualquer análise sobre esta guerra deve incidir. Do lado das nossas forças, a importância do intelligence, fundamental. As missões operacionais típicas, a cooperação aeroterrestre e um ponto que na Guiné foi fundamental, que é a questão da superioridade aérea. A guerra das antiaéreas e, finalmente, o efeito estrela. Evidentemente que não podemos deixar de ter em consideração o aspecto fundamental que sustenta toda a guerra, que é a logística. Ora bom, em guerras deste tipo, e em termos estratégicos, o inimigo procura, em primeiro lugar, captar a população, endrouxinar. E logo após o lançamento de operações ofensivas contra as forças instaladas, é inevitável que ele tenha que construir bases militares. Inicialmente ele estava misturado com a população, houve alguns problemas que foram resolvidos muito cedo no Congresso de Caçacá, mas a partir de uma determinada altura eles têm que se individualizar como militares que são, embora fiquem perto das populações. Ao se criarem bases, embora essas bases tivessem extraordinariamente bem camufladas, era uma técnica extraordinária, extraordinariamente difícil ver uma dessas bases, identificar essas bases, mas, em qualquer caso, a construção dessas bases constituía uma vulnerabilidade face ao ataque aéreo. A estratégia do inimigo também era muito clara e que estava escrita nessa altura, que era a fixação das tropas portuguesas nos quartéis, o seu desgaste permanente, evitando, tanto quanto possível, a confrontação clássica, recorrendo à flagelação, à emboscada e à mina. A confrontação, nessa sua estratégia, a confrontação e a ocupação de bases militares era o fim das suas operações. Portanto, era o seu final, era o seu ideal. Isto nunca esteve adquirido, apesar de, no último ano da guerra, o reequipamento que o inimigo sofreu causou alguma apreensão às forças portuguesas. A Força Aérea era um obstáculo importante para a estratégia do inimigo, por razões óbvias. E nesse caso tornou-se um alvo principal a abater.
o que quer dizer que o inimigo começou a adquirir armas antiaéreas. Primeiro, de uma forma um tanto ou quanto indiferenciadas das armas terrestres, com uma grande indisciplina de fogo. Qualquer avião que passasse por cima de um guerrilheiro, e se ele tivesse uma arma à mão, disparava. Portanto, e as antiaéreas também, nesta concepção, ou na concepção de área libertada, também desempenharam o seu papel. Quer dizer, a área libertada, que era um dos objetivos do inimigo, a área libertada significava uma área onde as autoridades portuguesas não poderiam entrar. Isto também era aplicado para o espaço aéreo, ou seja, criar um espaço onde os aviões não pudessem passar. Portanto, neste sentido, foram criados dispositivos específicos de antiaéreo. Ora, eu vou voltar depois a esta questão da antiaérea e esta noção de espaço livre, espaço de liberdade, para referir ainda um outro aspecto particular, que na Guiné, como em Angola e Moçambique, tiveram a sua influência, que era a infiltração, os corredores do exterior para dentro do território, necessariamente para abastecimento logístico das forças e também das populações que estavam nesse território. Portanto, era também o objetivo específico da Força Aérea fazer patrulhamentos para tentar interceptar colunas de reabastecimento. Estas colunas eram feitas, digamos, por indivíduos que transportavam essas cargas, mas depois passaram também a ser efetuadas por viaturas. Essas infiltrantes terminavam, algumas delas terminavam em rios, em portos fluviais, e a partir daí o material era distribuído por canoa, porque a Guiné, principalmente a parte ocidental, é uma malha total de canais. Mas este objetivo por parte da Força Aérea raramente teve sucesso. Na realidade, o inimigo não ia às claras fazer esta operação. E à noite a Força Aérea tinha esta limitação. Mas mesmo assim, havia dois corredores importantes na Guiné. Um que vinha da Guiné-Conakry e que ia até ao Porto de Balana, e outro que vinha do Senegal e que ia até à parte central, à área central da Guiné, chamada o Morés. Portanto, um era, digamos, terrestre e fluvial, o outro era exclusivamente terrestre. Passo agora para uma outra ação da Força Aérea. E essa ação era o reconhecimento aéreo. Foi fundamental. O reconhecimento aéreo, tanto o reconhecimento fotográfico como o reconhecimento visual. O reconhecimento fotográfico e visual, o reconhecimento em geral, era, digamos, planeado de acordo com as informações, com, digamos, os relatórios de informações que eram difundidos pelo Comando-Chefe. Portanto, o Comando-Chefe, a sua área de informações, recebia as notícias e depois distribuía essas notícias por todas as unidades da Guiné. E aquilo que nós fazíamos era agarrar nesse relatório e explorar esse relatório através do reconhecimento. O reconhecimento aéreo era difícil, não era fácil descobrir as bases e onde é que estava o inimigo.
E o reconhecimento fotográfico foi de uma eficácia extraordinária. Utilizaram-se meios, o C47 para a fotografia vertical, o Fiat G91 para a fotografia panorâmica vertical e oblíqua e o DO27 para a fotografia vertical. Portanto, construiu-se um mosaico fotográfico, fez-se a interpretação desse mosaico por técnicas apropriadas e explorou-se, digamos, objetivos pontuais para uma melhor clarificação do seu conteúdo, utilizando principalmente o G91. A técnica do reconhecimento visual foi importantíssima na Guerra da Guiné. Um outro aspecto importante é que, desde o princípio da guerra, foram estabelecidas zonas de livre intervenção da Força Aérea, chamadas LIFA, onde a Força Aérea intervinha, digamos, de uma forma independente, quer em termos de reconhecimento, quer em termos de operações de ataque. Quando chegou o Alouette 3, começaram a executar-se operações conjuntas de assalto. E essas operações consistiam basicamente no seguinte: no transporte por Alouette 3 das forças de superfície até às proximidades do alvo, e essa aproximação era precedida por um ataque de T6 e Fiat G91, ou só de Fiat G91, de tal forma que, quando a última bomba caísse no alvo, as tropas estavam a desembarcar dos helicópteros. Portanto, era uma operação que exigia um certo sincronismo. Enfim, naturalmente que o inimigo se apercebia que estava a ocorrer qualquer coisa, mas, em qualquer caso, ainda se conseguiram muitas surpresas. Em relação à cooperação com os outros ramos, portanto, existia uma doutrina que não era muito praticada na metrópole antes da guerra. Portanto, foi praticada durante a fase a seguir à Grande Guerra, etc., mas depois, digamos, cada ramo trabalhou por si. Chama a atenção para este ponto porque é extraordinariamente importante a cooperação com as outras forças e o estabelecimento dos mecanismos apropriados que procuram extrair o máximo de sucesso. Ora bom, passo agora para a última parte, que talvez seja a mais interessante daquilo que se passou na Guiné. E refiro-me à superioridade aérea e à guerra das antiaéreas e dos mísseis. Tal como atualmente, julgo que essa doutrina está em vigor, a condição básica para a operação aérea é garantir a superioridade aérea, idealmente a supremacia aérea, garantir a superioridade aérea no teatro de operações. Portanto, foram ainda destacados, para a Guiné foi destacado um radar, mas que, para a vigilância do espaço aéreo, mas que não teve um sucesso muito grande por razões de ordem técnica. Ora, em 1964 são detectadas as primeiras armas antiaéreas. É a metralhadora 12.7 de Ektariev e a arma de calibre 7,62 montada em tripé. Estas duas armas eram especificamente destinadas a atirar, digamos assim, contra os aviões. Foram estas duas armas, principalmente estas duas armas, que foram responsáveis por terem atingido 44 aeronaves e abatido um T6 com o piloto em 1964 e que a partir dessa aquisição, digamos assim,
começaram a existir aviões, digamos, atingidos por armas antiaéreas. O inimigo adotou uma certa disciplina de tiro e já não era, digamos assim, de qualquer forma, mas atirava mais quando tinha, digamos, mais certeza ou mais probabilidade de impacto. Quer dizer que as armas e os atiradores já estavam mais especializados. Ora, em 1965, nos finais de 1965, o inimigo lançou o primeiro desafio à Força Aérea quanto à área libertada, ao conceito da área libertada. E instalou uma barragem com várias armas em Cafim, na curvatura do rio Cubijan, e esta barragem era composta por um conjunto de armas instaladas em espaldões que dificultavam, portanto, o sobrevoo por essa região. De acordo com a experiência obtida, foi estabelecida uma altitude mínima nessa área, dessa zona, de 9.000 pés. Em princípio, os pilotos davam a volta, quando tinham que passar para sul, davam a volta a essa barragem, mas sempre que havia a proximidade de um piloto, de um avião, havia, digamos assim, uma exibição de tiro perfeitamente extraordinária. Esta situação manteve-se ainda durante algum tempo, até que no final do ano, em dezembro de 1965, o comandante da Zona Aérea de Cabo Verde e Guiné aceitou o desafio e achou que aquela barragem que ali estava era atentatória da soberania nacional e, portanto, concebeu uma operação específica para o ataque a essa concentração de armas antiaéreas. Essa operação durou 3 dias, em meados de dezembro de 65, durou 3 dias, foram utilizados Dakotas C-47 com lançamento de bombas, P2V5, que estavam baseados no solo 2 P2V5, e que durante 3 dias, de forma ininterrupta, de dia e de noite, lançaram bombas para essa área. Portanto, ao fim desses 3 dias, o tiro foi extinto, quer dizer, deixou de haver tiro antiaéreo nessa área. Em 1967, em janeiro, foi detectada uma arma antiaérea do outro lado do rio Geba, o que digamos, uma 12-7, e estava instalada, digamos, numa posição inimiga, mas à vista, portanto era uma provocação nítida. Tinha a ver, presume-se que a intenção dessa posição seria prejudicar ou impedir o tráfego fluvial no rio Geba e também atacar as aeronaves, porque naquela zona, que era junto de Bissau, era muito perto de Bissau, era, digamos assim, uma afronta. Portanto, foi realizada uma operação com meios navais, aéreos, fuzileiros e paraquedistas e, portanto, acabou, digamos assim, foi apreendida a arma, apreendidas armas, etc. Voltou aquele dispositivo que tinha sido derrotado, enfim, em Cafim, voltou a manifestar-se nas ilhas onde tinha havido a Operação Tridente, as ilhas do Como e Caiá. Foi lançada a nova operação nos mesmos moldes e foram caladas essas armas. E a cena repete-se por mais uma vez, sempre no sul, sempre na área do Cantanhês, no Como, Ilha de Caiar, no Quitafim, etc. Mas em janeiro, fevereiro de 68,
o inimigo decide instalar uma força antiaérea mais potente, mais para sul, no Cafim, no Quitafim. E, de facto, essas posições foram objeto de uma grande operação, essencialmente com Fiat G91. Em todos os ataques, nestas operações, em todos os ataques, não foi abatido nenhum avião, apesar dos comunicados que o inimigo fazia, etc., mas não foi abatido nenhum avião. Houve 2 aviões que tiveram que fazer aterragens de emergência, mas sem significado especial. Mas, a seguir, em julho de 68, há um G91 abatido e o piloto saltou de paraquedas e foi recuperado. O piloto era o comandante do grupo. E isto significa que ele foi abatido porque teve um excesso de confiança e abusou, entre aspas, das regras de segurança. E, portanto, voou a baixa velocidade e a baixa altitude e estava disponível uma 12-7, de maneira que o avião foi abatido. O inimigo considerou que a Força Aérea, que os meios aéreos eram um alvo importante, como se demonstra por estas ações, que era um alvo importante a abater, e também terá chegado à conclusão de que com estas antiaéreas não conseguia colocar os aviões no chão. Começou a pensar noutras armas. E é daí que surge a hipótese da utilização do míssil e que lhe é fornecido cerca de 1000 unidades, 1000 mísseis Strela, que, digamos, já há pessoal que é treinado na União Soviética e que depois regressa à Guiné e passa a utilizar, digamos assim, o míssil Strela. Ora bom, é importante termos consciência do que aconteceu. Isto talvez seja, de facto, uma lição estratégica para um eventual futuro. Que é o seguinte: em março de 1973, são 2 aviões Fiat no norte, a voar no norte, detectam qualquer coisa de anormal, uma explosão no ar. E portanto, são atacados, mas não são atingidos. A mesma coisa se passa com um DO-27 que estava a voar exatamente na mesma área e que sente, de facto, uma explosão ao lado, sente uma explosão, mas passou incólume. Chamou a parelha de alerta de Bissau, que chegou minutos depois, e essa parelha foi alvejada com um outro projétil, que também não acertou no avião. E os aviões responderam para o sítio onde tinha havido esse disparo. Ora bom, isto logicamente, naturalmente, leva à conclusão das pessoas que estavam na Guiné do seguinte: isto trata-se provavelmente de um foguete mais evoluído. Não se trata de uma arma guiada, porque uma arma guiada não tem tantas falhas. E, portanto, partiram inicialmente dessa hipótese. A 25 de março de 1973 é abatido um Fiat na Guilés, na zona do Guilés. O piloto salta de paraquedas, é recuperado no outro dia por uma força de comandos e paraquedistas, etc. É recuperado no outro dia, aeronave destruída completamente. E 3 dias depois é abatido um outro Fiat numa zona completamente diferente, no leste, em Medina do Bué.
Neste caso, o piloto, que era o comandante do grupo operacional, não foi também abatido, portanto, nem sequer teve a possibilidade de saltar de paraquedas. A 6 de abril, portanto, 8 dias depois, digamos assim, são abatidos dois DOs-27 no norte, em sítios ligeiramente diferentes. E decide-se, digamos, mandar um T6 para fazer um reconhecimento, para verificar o que é que se tinha passado, se os aviões estavam, em que estado estavam os aviões, etc. Portanto, uma espécie de busca naquela área. E as tropas paraquedistas fazem uma operação na mesma zona e conseguem recuperar fragmentos da arma que tinha atingido os helicópteros. Esses fragmentos são enviados para a metrópole, da metrópole são enviados para os Estados Unidos e chega-se à conclusão que, de facto, se trata de um míssil. Até uma determinada altura não se pensava no míssil, só depois é que se chegou à conclusão de que era, de facto, um míssil. Portanto, face a esta situação, foram abatidos 10% dos meios aéreos. Nessa altura havia 50 meios aéreos, foram abatidos 5 e 2 deles eram G91. Em função disto, em função desta situação, digamos, determinada, é feita uma diretiva para limitar a operação dos meios aéreos. E então, essa diretiva tinha essencialmente o seguinte: as ações de apoio aéreo próximo com T6 foram canceladas, os parâmetros de ataque do G91 foram alterados, as ações de reconhecimento visual e depois de controle aéreo em DO27 foram canceladas, os parâmetros de operação do NOR e do C-47 foram alterados, mas a vida continua e, portanto, a Força Aérea continuou a operar. De facto, sem estes procedimentos, ou fugindo destes procedimentos, era um suicídio voar, porque em qualquer ponto do território, de uma forma completamente inopinada, poderia surgir um míssil. Esta situação criou, de facto, um impacto psicológico bastante forte, tanto na Força Aérea, que recuperou, né, como nas forças de superfície. Criou-se o mito de que a Força Aérea já não iria apoiar as forças de superfície, o que não correspondeu de maneira nenhuma à realidade. De facto, digamos, até ao final do ano de 73, foram feitas 175 missões de ataque ao solo, quando, no pico das operações em 1969, tinham sido efetuadas 91. Portanto, aumentou-se, digamos, a cadência das ações de ataque. As ações de transporte também foram superiores àquelas que tinham sido em 1969. A frota de helicópteros fez 79 evacuações sanitárias. No conjunto foram feitas uma média mensal de 179 ações. Quer dizer que a atividade aérea continuou, só que continuou em moldes diferentes daqueles que tinham sido do anterior. Não houve mais abates de míssil até janeiro do ano seguinte, 1974, em que, de facto, o piloto não seguiu exatamente os mesmos procedimentos e, portanto, lá estava o míssil disponível. O piloto saltou de paraquedas, a aeronave foi destruída. Passado estes aviões, os aviões abatidos em 73, em março de 73, foram recompletados em julho. Em julho, portanto, já tínhamos
os aviões, a frota outra vez recomposta. Mas, entretanto, quando estamos a falar de frota, estamos a falar em 11 aeronaves. 11 aeronaves, 10 aeronaves. Portanto, mas depois destas ações, foram abatidos mais 2 G91, desta vez por razões de ordem técnica. Os pilotos saltaram de paraquedas, mas as aeronaves foram distribuídas. Portanto, a frota Fiat G91, que era essencial nas operações aéreas, a frota Fiat sofreu, de facto, um grande desfalque. A Força Aérea tinha vindo a pensar, desde 1969, num processo de reestruturação global. Esta situação da degradação da frota Fiat G91 fez com que se acelerasse o processo, e que se acelerasse o processo de uma forma mais pragmática, ou seja, criar de imediato um substituto para o G91. Falou-se com os alemães para, digamos, fornecerem o G91R3. Os alemães mostraram-se indisponíveis, mas mostraram-se indisponíveis em relação ao Fiat G91R3, mas ofereceram possivelmente a possibilidade de ser negociado um avião, o F-86 MK6, que era um avião canadiano que estava a ser operado pela Força Aérea Alemã. E, nesse sentido, houve uma delegação de pilotos e técnicos que se deslocaram à Alemanha, fizeram a transição para o avião, a transição estava completa, e, passado um mês, sensivelmente, ou nem tanto, receberam a triste notícia de que esse fornecimento tinha sido embargado pelos Estados Unidos da América, porque, por razões de patentes, embora o avião fosse canadiano, mas o motor era canadiano, mas o avião era americano, e, portanto, os americanos tinham, digamos, tinham direito sobre isso. Prossegue, digamos assim, outros contactos no quadro desta reestruturação da Força Aérea, contactos esses agora feitos com os franceses, que, enfim, mostraram muita relutância porque a escolha tinha sido o Mirage 5, e, portanto, mostraram muita relutância em oferecer, digamos, a fazer este negócio do avião de combate, por causa das suas relações, principalmente com as relações que tinham com o Senegal e também com a Guiné-Conakry. Portanto, o problema era, se fornecessem esses aviões à Força Aérea Portuguesa, aqueles países não estariam livres de ser atacados por aviões originalmente franceses. Bom, em todo o caso, as negociações continuaram, estavam, digamos, já no final, em 1974, estavam, digamos, quase concluídas, para, digamos, a Força Aérea receber essa aeronave, mas, entretanto, a guerra acabou, começou, digamos assim, o processo da descolonização, e o negócio foi, digamos assim, interrompido. Para terminar, a Força Aérea lutou sempre, como é óbvio, com uma natural escassez de recursos. A necessidade de aproveitamento da característica da flexibilidade e da versatilidade dos meios aéreos tornou-se mandatório. Os meios aéreos concebidos para o patrulhamento marítimo foram utilizados como meios de ataque, de apoio próximo, de evacuação sanitária e de transporte. Meios de transporte geral foram aproveitados para ataque e reconhecimento.
aviões de instrução que foram adaptados para aviões de ataque ao solo, como é o caso do T-6, que desempenhou um papel muito importante junto às forças de superfície. Atingiu níveis de precisão notáveis. A guerra terminou, como sabemos, com o fim do regime político em Portugal, de onde resultou a independência formal desses territórios africanos, a que seguiu uma guerra civil que durou mais de 20 anos em alguns deles. É notar que a área de cooperação que mais cedo se iniciou e se desenvolveu entre Portugal e os novos países foi justamente a área militar. O que parece ser de realçar, na medida em que tal facto decorre do respeito mútuo e do reconhecimento dos combatentes de ambos os lados. A guerra mudou uma relação, mas não extinguiu a relação. Muito obrigado. Muito obrigado, meu general, por esta excelente palestra. Tinha aqui, apesar da clareza das palavras do meu general, tinha aqui uma ou duas questões que gostaria de ouvir um comentário do meu general. A primeira tem a ver com a manutenção e a sustentação do dispositivo que havia. Aliás, começa logo pela própria criação, que, como o meu general referiu, da transformação de aviões de instrução em aviões de combate. Mas, para além disso, se por um lado uma aeronave sempre foi e continua a ser, porventura, o sistema de armas mais complexo e mais exigente do ponto de vista da manutenção e da sustentação, acrescido de termos estes meios em 3 teatros de operações separados por milhares de quilómetros, certamente dificultaria imenso todo este trabalho. Que dificuldades é que sentiam neste campo e como é que as conseguiam superar, mas não? Eu percebi que a questão é uma questão de sustentação logística. É esse o caso? Ora, muito bem. Como é que isto tudo foi sustentado por digamos assim, o estabelecimento de procedimentos muito flexíveis, muito fáceis, pela, digamos assim, natureza dos próprios meios aéreos, que não requeriam muita sustentação. Eu lembro que, por exemplo, a frota Fiat G91 na Guiné, durante um período largo, teve uma taxa de prontidão de 100%. Isto não é inconcebível. Quer dizer, os aviões estavam todos disponíveis. Os aviões, os outros aviões, o Alouette 3 era muito sensível também em termos de manutenção, mas os outros aviões eram aviões relativamente simples de um ponto de vista de manutenção. Eu lembro-me, por exemplo, que o procedimento logístico, um caso, por exemplo, nós todos sabemos que quando o nível de abastecimento atinge um determinado ponto, quando o nível de material atinge um determinado ponto, é o ponto de reabastecimento, chama-se assim, não é? O ponto de reabastecimento que faz desencadear todas as operações de busca de material, transporte, etc, etc, etc. Ora bom, aqui havia um oficial na 3ª Divisão do Estado-Maior, um oficial que recebia essas informações do Estado, de quantas, neste caso, armamento é que se tinha gasto na semana anterior,
e fazia, digamos assim, via os níveis, fazia uma conta num papel muito rápido, fazia uma conta e dizia são necessárias tantas bombas, ou é necessário este material na Guiné o mais cedo possível. E transmitia, agarrava no telefone e tinha um contacto na direção do Serviço de Material e dizia, olha, são precisas este material é preciso na Guiné o mais rápido possível. E a direção do Serviço de Material contactava com os fornecedores e, em alguns casos, com os fabricantes. No caso das bombas, por exemplo, era fabricação nacional, a maior parte delas, e contactava, organizava o transporte e as coisas resolviam-se desta forma. Na operação Resgate, que é a operação contra as antiaéreas, a primeira operação contra as grandes antiaéreas, foram 3 dias a lançar bombas. É naturalmente que, digamos, os níveis vieram para baixo e houve uma situação de alarme. Houve uma situação de alarme mesmo ao nível do comando-chefe. Como é que é possível nós ficarmos a 0 nos paióis? E essa foi uma situação de alarme que provocou uma situação de emergência, o que fez com que o material chegasse à Guiné num navio especial, etc, etc. Quer dizer, eram procedimentos especiais, com uma grande flexibilidade, talvez com menos responsabilidade, quer dizer, talvez, porque eram procedimentos muito flexíveis, que, digamos assim, facilitavam, digamos assim, tinha que ser assim. Em tempo de guerra tinha que ser assim. Aqueles requisitos altamente complexos da manutenção dos aviões, etc., muitas vezes eram ultrapassados. Né? Mais ou menos era isto que acontecia. Né? Grande flexibilidade nos procedimentos, uma grande dedicação do pessoal, uma grande sintonia entre as bases que estavam no ultramar e as unidades da metrópole. Tudo isto contribuiu para que a logística funcionasse. Agradeço, em nome da Comissão, a sua conferência e peço para o nosso geral uma salva de palmas. Eu deixo aqui ao nosso geral uma lembrança que tem a ver com uma coleção da Comissão Portuguesa de História Militar, a tese de doutoramento, uma do Carlos Filipe Afonso e outra do Jorge Pereira Araújo do Porto. No geral, muito obrigado. Obrigado. À Academia, eu vou deixar o nosso símbolo. Tinha que ser. Não sei se isto está. Mas o comandante também leva aqui uma guerra civil. Muito obrigado, meu general, à Academia. E estas obras são para a Força Aérea, em particular, meu general Rafael Martins, e em particular para a Biblioteca da Academia. Muito obrigado por este momento único. Eu nasci em África, nasci em Angola, sou filho da guerra,
e o nosso jornal também esteve aqui, tivemos em algumas bases destas, e portanto estar ali a ver o meu jornal a apresentar, por isso é que pedimos desculpa, íamos comentando, até porque conhecíamos algumas delas, mas numa dimensão diferente. Filhos de combatentes. Muito obrigado a todos por este dia. E as melhores felicidades.